Olá, gente. Tudo bem com vocês? Vejam, eu gravei um vídeo de lançamento do meu canal com grandes amigos. E ali nós discutimos o quê? A responsabilidade civil pelo compartilhamento de mensagens via WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagens. Quando eu bolei esse projeto ali, eu queria pegar um tema do cotidiano, da vida prática, e trazer esses grandes amigos para a gente conversar sobre esse assunto, cada um expor um determinado ponto de vista e ver se a gente consegue passar um pouquinho do nosso conhecimento, porque meus amigos são sensacionais, vocês verão aí, eu fiquei super feliz com a gravação, uma intervenção melhor do que a outra. Quando nós estávamos gravando, eu fiquei controlando o tempo, porque também não queria acusar a paciência dos meus amigos, né? E no controle de tempo, a gente acabou indo lá para 1 hora e alguma coisa, 1 hora e 30, 1 hora e 40, e eu não queria atrapalhar a vida de ninguém. Pois bem, diante disso, eu sabia que tinha alguns temas que eu queria explorar ainda, podia ter explorado, podia ter noticiado, acho que até a Bruna noticiou, a Kátia falou dele, assim, passando muito por cima. E eu falei, gente, o nosso público não pode ficar sem a menção a alguns julgados que eu achei interessante e que eu trago aqui só para noticiar para vocês, para divulgar o conhecimento e para que vocês reflitam, tá? Então, esse é a fruto da pesquisa prévia, a minha pesquisa para fazer as entrevistas. Vocês não acreditam, mas eu pesquiso muito antes de entrevistar alguém, até porque eu não quero fazer feio. Sempre que eu trouxer, vocês sabem que tem um ótimo conhecimento. Pois bem, então aqui, o que eu vou falar? Vou falar de alguns casos só, alguns pouquinhos casos que trabalhei ali, que pesquisei, mas que, enfim, infelizmente, devido ao tempo, tá? Devido ao tempo, não queria judiar dos meus amigos, já tinham vindo ali, cada um deles com aceitado de bom grado a gravação, e eu não queria atrapalhar mais a rotina, até porque a gente tinha um jantarzinho depois, e o jantar é o mais importante depois, a confraternização ali na minha casa, tá bom? Pois bem, o primeiro caso que eu quero falar com vocês e que gerou muito polêmica, o nosso esquenta, foi o esquenta antes até, quando todo mundo estava chegando, eu estava explicando como é que seria a gravação, era o caso de uma decisão que até foi publicada na Gazeta do Povo. Se der tempo, o editor coloca aqui a manchete dessa notícia da Gazeta do Povo, né, que era da condenação de uma administradora de grupo de WhatsApp por conteúdo veiculado naquele grupo de WhatsApp. E ali foi uma polêmica, infelizmente eu não pude discutir com meus amigos ali, porque a gente ia ficar discutindo 2 horas, né? Vocês iam ver, ia até ser cansativo para vocês. A gente já estava discutindo, eu falei, gente, vamos discutir em outro momento. Quem sabe eles venham novamente para discutir comigo. Mas para a notícia de vocês, o que era esse caso? Esse caso era lá na Copa de 2014, aqui no Brasil, uma determinada menina pegou e falou, vou criar um grupo aqui de WhatsApp para a gente se reunir lá em casa e comentar os jogos, assistir os jogos e nos divertir. Pois bem, a ideia era boa, mas o resultado foi ruim. Por que isso? Porque durante a criação do grupo e durante os jogos ali, acabaram existindo conflitos entre esses componentes do grupo e eles acabaram se agredindo mutuamente. Tá? E quando se agrediram mutuamente, o que aconteceu? Alguns deles acabaram se sentindo humilhados, sentindo vulnerados nos seus direitos de personalidade e acabaram por ajuizar uma ação de indenização por dano moral contra aqui a administradora do grupo. Na verdade, ela era menor de idade, no início ajuizaram contra os pais e depois, como ela atingiu a maioridade, a ação prosseguiu contra ela contestou em nome próprio. E o que nos interessa com essa notícia? Tá? O que nos interessa é que o TJ de São Paulo acabou por condenar esta criadora do grupo sob o fundamento qual? O fundamento da condenação não era propriamente ela ter, o TJ de São Paulo reconhecia esse fato, tá? Ele reconhecia, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos lá? Então, ele reconhecia o quê? Reconhecia que realmente elas poderiam aqui ter eventualmente sido haver uma ofensa praticada pelos participantes daquele grupo, só que infelizmente ela não tinha, apesar de ela não ter ter praticado diretamente a ofensa, ela acabou por fazer com que a ofensa se propagasse. E daí, se propagando, você via que ela não
limitou aqui os participantes daquele grupo? Pois bem, como ela não limitou os participantes do grupo, o TJ São Paulo falou, olha, infelizmente você não foi uma ofensa, você não praticou a ofensa direta, mas você poderia ter o cuidado de excluir esses participantes do grupo que estavam praticando a ofensa. Ideia polêmica, né, senhores? A pergunta que faço para vocês, depois vou te deixar aqui esse acórdão aqui, você comenta lá aqui no vídeo se você quer o acórdão, ou eu deixo disponibilizado o acórdão, cito até o número dele, e você pode ter conhecimento do interior. Mas a polêmica criada e que nós estávamos discutindo no esquenta antes do vídeo era, e daí? Eu posso ser condenado no grupo do WhatsApp como administrador do grupo? A Bruna até provocou isso, eu falei, gente, mas eu não vejo muitas mensagens do grupo, você vai ver no vídeo, dá uma olhadinha lá nessa parte. E aqui, então, a polêmica criada era até que ponto é saudável que você acabe por condenar um administrador do grupo quando ele não manifesta a informação, não manifesta a sua opinião, concordando ou discordando daquela opinião lançada pelo integrante do grupo, mas se o administrador às vezes demora por ser participante de vários grupos, conversando com outra amiga, ela falava, eu estou em mais de... A Bruna mesmo aqui acabou de nos confessar ali que ela participa de vários grupos, né? Mas eu tenho uma outra amiga que também está em vários grupos profissionais. E daí, se ela não vê essas mensagens, ela é administradora do grupo e começa a ocorrer uma ofensa de direito moral ali, né? Uma ofensa de direito de personalidade, ela deve ser condenada. Então é isso que eu quero que vocês reflitam e me digam aí nos comentários. Não, tem que ser condenado sim, administrador. Agora, pergunta que eu faço também, se você não é administrador, né? E às vezes até foi ofendido, e pode ser, obviamente, ofendido em grupos de condomínio, por exemplo. Não seria uma censura prévia, né? Poxa, você está comentando e de repente quer censurar? O senhor Guilherme falou disso também no nosso vídeo. Então, esse é o primeiro julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acho importante que vocês conheçam e reflitam sobre esse assunto. O segundo caso vem a seguir. Daí, senhores, agora o segundo caso, né? Esse nosso segundo caso também é muito interessante. Veja que eu que já estou com meus cabelinhos brancos aqui, como vocês veem, daqui a pouco eu vou pintar, né? Porque senão eu fico muito velhinho. Mas eu com meus cabelinhos brancos, quando a gente era criança, a gente falava um monte de bobagem, né? Fazia um monte de fuxiquinho e isso não acontecia nada. Poxa, tudo era, né, ali na escola, enfim, era bobagem de criança, bobagem de adolescente e não ficava nada gravado, muito menos provado. Então, pelo menos persistia o benefício da dúvida. E hoje não. Hoje, infelizmente, as bobagens, os nossos deslizes, as nossas opiniões ficam gravadas. Tá? Isso pode nos trazer problemas. Por isso que a gente tem que ter pensar 2, 3, 4 vezes antes de emitir uma opinião e saber com quem a gente está conversando. Nosso interlocutor tem que ser de extrema confiança. Esse segundo caso é muito interessante. Veja, um fuxiquinho, muito peculiar, porque assim poderia ser qualificado como uma fuxica, uma fofoca, mas que na realidade teve uma repercussão na vida dos envolvidos muito grande. Tá? Do que se trata o assunto? Vejam, aqui nós temos uma relação entre policiais militares. Os policiais militares, nós temos uma policial militar namorando com um cabo da polícia militar. Ela pega e faz o quê? Ela passa uma mensagem para um colega de batalhão e fala o seguinte, olha, estou preocupado aqui com o meu namorado, fulano e tal, ele está com um comportamento um pouco difícil, acho que às vezes cabelos baixos, enfim, faz todo um relato para o seu amigo e pede informações sobre ele, já imaginando se ele tinha trabalhado ou não anteriormente com o seu namorado, o seu atual namorado. Este PM que recebe a mensagem fala, olha, não trabalhei com ele, não trabalhei com o namorado, mas eu sei quem trabalhou, então deixa que eu vou tirar informações. E vai lá e passa mensagens para outros colegas de um outro batalhão que tinham trabalhado efetivamente com aquela pessoa, vejam, o namorado da PM que fez a pergunta. Perfeito? Estes PMs, com certeza, na confiança, até porque isso eles declaram nas suas defesas administrativas e também na defesa judicial,
da ação aqui que vem gerar o acordo que eu vou trazer para vocês, eles falam o seguinte, não, olha, começam a tecer alguns comentários. Falam, realmente, o fulano e tal é uma pessoa de trato difícil, ele tem baixa autoestima, vários atritos com colegas, ele se acha mais do que é, parece que é mais antigo do que é, não obedece. Então, assim, eu até, um deles fala, até acho que sofre de déficit psicológico. Fazem vários comentários nas mensagens, o que faz este PM, que foi consultado pela namorada do PM, que seria o alvo dos comentários, né? Ele pega, então, estes áudios, estas mensagens de texto e encaminha para a menina, para essa menina PM também, que tinha pedido as informações. E encaminha vários áudios, então, com esses áudios e além de um dos áudios que era o mais grave. Um dos áudios, eles falavam o seguinte, um dos réus se manifestava para esse Alex, tá? Falando que, olha, ele tem essa baixa autoestima, ele terminou um relacionamento anterior, porque lá no batalhão, enfim, ele também fica isolado, porque em algum momento lá no vestiário alguém olha para ele e falou, poxa, você tem uma arma pequena, né? Então por isso que terminou o teu relacionamento. A arma, entendam-se, vocês sabem muito bem do que eu estou tratando, tá? Não da arma da corporação, mas da arma do próprio PM. E, enfim, fez um comentário de cunho, inclusive, sexual. Pois bem, o que faz esta menina que pediu informações a um amigo? Eu não coloco os nomes aqui, que seriam mais fáceis de identificar, senhores, porque como nós estamos tratando de alegações, inclusive de cunho pessoal e também de cunho sexual, tá? Apesar do acordo ser público, estar ali os nomes bem claros, eu não quero trazer esses nomes porque como tem um livro sobre direito de intimidade, vida privada, eu preservo muito esses dados pessoais, ok? Pois bem, o que faz esta menina? Então, a namorada que pediu informações a um amigo sobre o comportamento do seu namorado. Ela, ao invés de pegar as informações, fazer o seu juízo final e quem sabe terminar com o namorado, ou pedir um aconselhamento psicológico, ela vai lá e faz o que? Repassa para o seu namorado aquelas informações. E daí aqui vem o fuxico. E não estou aqui, meninas, não fiquem bravas comigo. Não, você está sendo aqui falando que só mulher faz fuxico. Não, senhor. Podia ser um namorado, podia ser qualquer pessoa, podia ser eu. Enfim, apesar que eu hoje já tenho mais cuidado com isso, né? Não sou muito fuxico, não entro muito em grupo. Mas, enfim, a menina, ao invés de guardar para si aquelas informações, ela vai dar repasse para o namorado. Olha que absurdo, senhores. E daí repasse para o namorado, obviamente, ficar louco da vida, pede instalação de um procedimento administrativo interno na corporação e acusa os três de estarem divulgando informações pessoais, inverídicas e que ofenderiam a sua honra. É instaurado o procedimento administrativo e dos 3 PMs que manifestaram aqui a opinião, um deles só é condenado, 2 são absolvidos lá no procedimento interno. Não satisfeito, ele acaba por ajuizar uma ação de indenização por dano moral contra os 3 PMs. Falando, olha, por mais que eles tenham, 2 deles tenham sido absolvidos lá no âmbito administrativo, eles têm que ser condenados. Então eu peço uma indenização aqui de 60 salários mínimos contra cada um deles por todos estes comentários. E a Justiça Paulista, então, vai analisar. A sentença é muito bem fundamentada e o acordo também enfrenta muito bem a questão. E, para resumo da história, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Justiça Paulista, na realidade, né, ela acaba por manter aquela absolvição dos 3 PMs, aliás, dos 2 primeiros PMs, tal como tinha ocorrido no processo administrativo interno, falando o seguinte, olha, por mais que os comentários não tenham sido assim agradáveis e sejam eminentemente subjetivos, eram opiniões privadas, opiniões pessoais que não deveriam ter sido divulgadas a terceiros, muito menos ao autor, imaginando-se que só ficaria aqui restrito ao âmbito daquelas pessoas que estavam ali envolvidas, né? O amigo que pediu, os outros 2 PMs remetem, assim, eles nem acreditavam que isso seria repassado para a namorada do indivíduo, né? Que ficaria ali e aquele que estava pedindo informação passaria a sua opinião pessoal.
Então a Justiça Paulista fala, olha, por mais que tenham sido desagradáveis os comentários, eles não eram para ser revelados ao autor, e também não tinham nenhum cunho assim, ofensivo. A questão já era diferente para o caso do terceiro, deste terceiro indivíduo que tinha feito o comentário, ou na realidade o terceiro aqui, réu da ação, tá? Está na porta, por isso que eu estou falando do terceiro réu da ação, que é aquele indivíduo que é o primeiro PM consultado pela namorada desse PM que foi a vítima dos comentários desairosos. Então, este terceiro réu é o primeiro PM que pegou e coletou as informações e repassou para a namorada do autor. Pois bem, a Justiça Paulista fala, não, com relação a ele, a situação é diferente. Por que é diferente? Porque ele pega as informações de terceiros, repassa para a namorada do autor e, em determinado momento, ele fala de atributos físicos do autor. Ele menciona a dificuldade de relacionamento e faz comentários que o acórdão diz o seguinte, o acórdão fala, são comentários realmente aqui insensíveis, enfim, fala mais ou menos o seguinte, correta análise feita pela magistrada de primeiro grau, né, realmente a conduta de fulano, ao repassar indevidamente os áudios à namorada do autor, teve potencial para violar os direitos de personalidade dele, mais especificadamente os direitos pertinentes à intimidade, à autoestima, à paz de espírito, daí surgindo dano moral. Ora, não se compreende por qual razão um homem adulto, um policial militar, acabe por se prestar a fazer intrigas a respeito de aspectos íntimos do autor para a namorada dele, ainda que a pedido dela, e mesmo que se tratasse de pessoa com a qual Alex tinha relação de amizade de longa data. Desculpe, falei o nome dele aqui, não deveria falar. Fulano não tinha que enviar os áudios que recebeu para a namorada do autor. Principalmente, não tinha que repassar por ela por escrito, via aplicativo de mensagens, os supostos comentários desarosos a respeito do tamanho do órgão sexual do autor, o que está comprovado por escatorços. Esse tipo de comentário gratuito, feito para a mulher com a qual o autor mantinha relação amorosa, é claramente ofensivo à autoestima da pessoa, além de expor indevidamente a atividade dela. Atinge a esfera dos bens de personalidade do autor da ação. Assim, diante disso, inegavelmente há um dano moral. E, nesse caso, houve a condenação deste réu aqui ao pagamento de indenização por danos morais por R$5.000. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Você acha correto ou não esta decisão? Você acha correta ou não a condenação desse autor? Diga aí para mim nos comentários, até para eu ficar coletando essas informações e eventualmente surgir mais um vídeo aí. Comenta para mim, tá certo ou tá errada a condenação? Uma observação que eu gostaria de fazer com relação a esse assunto, me chamou muita atenção, tentei procurar e a namorada não foi processada, porque provavelmente continuava o relacionamento íntimo com o autor da ação, e ela não foi processada nem pelo autor da ação, né, que é quem começou o fogo, e também não foi processada pelos demais PMs. Eu acho que ela deveria ter sido processada, né, porque ela é quem começa a história, ela é quem pede as informações e revela as informações. Então, isso é grave nesse caso. Então, quando ela faz isso, ela acaba por violar gritantemente aquela confiança. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é advertência. Senhores, cuidado com as mensagens de WhatsApp, cuidado dos grupos, cuidado com quem você repassa. Vejo muitos amigos, não, deixa eu perguntar aqui, deixa eu passar com boa intenção. Agora vejam aqui que confusão. Ele pega uma informação, um pedido de informação, vai lá, pede essa informação a terceiros, a amigos, e esses amigos repassam a confiança, de repente todo mundo está sendo processado, menos a pessoa que originou o pedido. Então é grave isso, né? Então muito cuidado com as opiniões emitidas, porque ali a qualquer momento pode ser violado o direito de personalidade e também essa opinião pode ser revelada a terceiros. Você pode processar daí esse terceiro que revelou? Claro que pode. Para mim, no meu entendimento, pode. Vocês viram na nossa live aqui, quando a professora Sibeli fala desses direitos fundamentais, o direito fundamental à privacidade, à intimidade, à vida privada. Eu tenho um livro sobre isso,
vou sortear 2, inclusive, como mencionei a vocês, mas muito cuidado no compartilhamento das informações. Esse é o nosso segundo caso. Vamos lá para o terceiro caso de hoje, para a gente encaminhar mais um caso que também estudei aqui, que achei interessante de revelar a vocês, ok? Vamos lá para esse terceiro caso. Gente, para eu finalizar esse último vídeo aqui, finalizar esse vídeo, esse último caso trazido, é um caso também interessante, falando de acusação de divulgação indevida de mensagem por WhatsApp, relacionado aqui ao caso de um apresentador de TV. Tá? Esse apresentador de TV trocou mensagens, segundo a informação, tá? Trocou mensagens com uma determinada fã, pedindo para que ela divulgasse o Ibope do seu programa de TV. Essa divulgação pelos próprios apresentadores é proibida, é vedada, enfim. Tá? Mas como ele não podia divulgar, segundo aqui a acusação que eu fizeram, ele pede para uma fã divulgar. Porque se a fã divulga, ele não está cometendo nenhum ilícito. Pois bem, acontece que um determinado jornalista, em conversas com este jornalista que pediu divulgação e também com outras pessoas, acaba tendo acesso a essa informação de que esse jornalista, então os 2 jornalistas ali, enfim, que um jornalista tinha pedido para uma fã divulgar o Ibope. Um terceiro jornalista, então, não tem nada a ver com esses 2, um terceiro jornalista, sabendo da notícia, ele trabalha com informações sobre a TV, vai lá e pega, tem essa briga aqui, falaram que fulano pediu para uma fã divulgar o seu Ibope, o que está errado e tal. E só noticia, não faz nenhum comentário sobre a notícia. Então, o apresentador que teria pedido a fã para divulgar a notícia fala, poxa, violaram aqui o meu sigilo, estão causando um grave dano à minha imagem, né? E essa informação não poderia ser divulgada. E a juíza uma ação. Pois bem, tanto uma ação inibitória e comunicatória, para que aquele conteúdo fosse retirado do site onde foi publicado, e também indenização por danos morais. A Justiça Paulista analisa, faz aqui uma ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos e chega à conclusão de que não haveria dano à imagem desse apresentador. Por quê? Porque este terceiro que publica, ele não viola o direito aqui ao sigilo de fonte, não ao sigilo de fonte, mas ao sigilo das conversas privadas, porque este conteúdo havia sido publicado por outro jornalista. E ele só aqui acaba por, então, replicar aquele conteúdo. Então, ele não viola essa informação, ele não traz a pública de forma a violar o sigilo, né? Violar aqui o sigilo das comunicações. E depois também, ele só noticia sem tecer qualquer conteúdo ou qualquer juízo de valor sobre a conduta desse apresentador. Então aqui nós estamos falando mais uma vez de conversas privadas entre WhatsApp, que em algum momento são divulgadas e acabam por violar esse sigilo das comunicações, essa intenção ou esse direito à confidencialidade que nós temos, essa confiança entre os interlocutores e que pode gerar, diante da violação, gerar aqui um dano à imagem, no caso do apresentador, um dano moral, no caso do PM que relatei, e também um dano moral naqueles outros casos por nós tratados aí na nossa live, no nosso primeiro vídeo, e também nos vídeos que trabalhei com vocês aqui, em grupos de pessoas físicas que estão em grupos aí diversos de WhatsApp, Telegram e etc. Com isso, senhores, eu trago aqui só mais um reforço para essa live. Espero que vocês tenham gostado aqui. E eu já pergunto para vocês antes de finalizar, tá? Pergunto, você participa de grupos? Você já teve algum problema com relação à divulgação indevida de conversas, alguma tretazinha na sua família, alguma treta no seu trabalho, comenta para mim, tá aí, comenta aqui nos comentários, faz os comentários, porque daí todo mundo consegue conhecer, se for efetivamente uma opinião sensível, manda uma mensagem para mim só para eu ter efetivamente a noção se vocês gostaram do conteúdo e também para eu poder usar esse exemplo. Não vou falar de quem obviamente vocês veem o cuidado que eu tenho aqui e não mencionar os atores,
mas eu quero saber de vocês se vocês tiveram esse problema, para que eu possa trazer vários exemplos, e quem sabe no Instagram, falar, tem mais um adendo naquele vídeo, fulano e tal, conseguiu me ajudar aqui, vamos falar dessa experiência dele aqui, que é muito gratificante. É isso, a minha função aqui é divulgar o conhecimento, fazer com que todos nós nos aperfeiçoemos e também que as pessoas, enfim, saibam dos riscos jurídicos de algumas condutas pessoais praticadas no dia a dia, tá bom? Aquele grande abraço, fique com Deus e até a próxima!